Capítulo 20, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma verei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou o Senhor, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então me respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Senhor Deus, fala no nosso coração nessa noite, Senhor. Meu Deus, desde aquela hora que eu entrei, Senhor, aqui no banheiro, o Senhor fala no meu coração por essa palavra. Meu Deus, se essa palavra for tua, falar com a igreja, Senhor. Se essa palavra for tua, seja para a edificação do teu povo, meu Deus. E que não seja para ego de maneira alguma, Senhor. Que não seja, meu Deus, para evidenciar a sabedoria de homens, mas que seja para evidenciar a tua vontade, a tua misericórdia, meu Pai. Fala aos nossos corações, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente já pode dizer amém? Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu disse para os irmãos, eu entrei no banheiro no meu quarto, eu não sabia o que pregar. Mas ele veio esse louvor que eu vou tentar cantar agora aqui com os irmãos. Tinha mais ou menos uns 8, 9 anos quando eu cantei pela última vez. Todas assim, de memória, né? Eu faz tempo. Sei que minha esposa pensou nisso. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas Deus é bom. E a memória que Deus nos dá, a semente do Evangelho que Deus planta no meu e no seu coração, é para que, enquanto vida você tiver, em algum momento Ele vai te levar a uma situação que vai fazer você se lembrar daquele momentinho, daquele detalhezinho, irmão Everson. Não fica nada perdido. Nada que Deus planta se perde. Nada que Deus levanta cai e fica caindo para sempre. Se cai, foi porque o homem escolheu cair. Mas quando escolhe Deus de novo, ele se levanta, porque Deus está de pé o tempo todo. Aleluias. Então diz assim, vamos ver se eu canto aqui somente o refrãozinho que diz assim, ó. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz, o meu Salvador. Uma coroa de espinho na fronte, sangrando ao Pai superior. Diz assim aqui, ó, começo, me ajudem aí.
alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabe doer, que tudo isso é por mim. Eu não me consolo, quando eu penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro. Agora, se vocês vão lembrar, hein? Mãos que um dia ele estendeu pra curar, que um dia ele estendeu Glória a Deus. mãos, que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E é sobre essas cicatrizes que nós iremos falar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós pregamos aqui domingo passado sobre esse Senhor Jesus Cristo que morreu e que o seu corpo foi colocado na tumba fria. Nós bem sabemos que antes dele ali chegar, bateram nele com paus, bateram nele com chicotes, puseram uma cruz de espinho, uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele quase chega morto naquele lugar do Calvário, mas ainda estava vivo. Ali, naquele alto, puseram ele sobre o madeiro, gravaram os pregos nas suas mãos, gravaram os pregos nos seus pés, estenderam ele, levantaram ele, ele morre, furaram as suas costelas com uma lança. Alguns esperavam sair sangue, mas não saiu, saiu água. Esse é Jesus Cristo. Depois desceram ele no madeiro, depois puseram na tumba fria. E enquanto muitos pensavam que aquele corpo que estava dilacerado em chicotadas, aquele corpo que estava machucado de tantos maltratos, enquanto muitos pensavam que aquele corpo ia se decompor, depois de 3 dias ele estava restaurado. Aleluia. Depois de 3 dias ele se pôs de pé de novo. Aleluia. Regenerado, com vida. E quando ele se apresenta para uma mulher, ele disse: Maria, Maria. Ela estava atônita, diz a palavra de Deus. Ela achava que ele fosse um dos que cuidavam daquele lugar, mas ele, quando disse Maria, quando ela perguntava: tu puseram onde colocaram ele? Você viu onde puseram ele? Onde ele está? Se tu sabes o que fala?
Ele estava com a cabeça baixa quando ele disse Maria. Irmãos, eu creio pelos olhos da fé. E quando aquela mulher ouve aquela voz, ela estremece por dentro. Porque ela reconhece aquela voz e diz: essa é a voz do meu mestre. Essa é a voz dele. Será que ele está vivo? E quando ela diz, quando ela levanta a vista, meu irmão, ele que veja o mestre, ele disse: não me toques ainda, não me toques ainda, mas vai. Diz aos meus irmãos, aleluias, diz aos meus irmãos que eu estou vivo. Diz para eles irem na frente, diz para eles orarem, que eu vou chegar lá no direito, aleluias. Oh, queridos, eu não sei qual a direção que você está olhando hoje, eu não sei qual é a amargura do teu coração, hoje eu não sei, mas uma coisa eu sei: se tu ouvir a voz, se tu ouvir o ouvido, para ouvir a voz do mestre que te chama pelo nome. Ele te chama pelo teu nome, Josias. Olha para mim, Josias. Nada, olha para mim, nada. Aleluias. Olha, irmão, olha para mim. Olha para mim. E fala para os meus irmãos que eu estou vivo, eu estou de pé. Irmãos, esse é o papel da igreja. O papel da igreja é olhar para Cristo. Aleluias. O papel da igreja é olhar para o Senhor e dizer para a igreja, ou para aqueles que estão cabisbaixos, dizer: ei, meu irmão, o nosso Senhor vive, aleluia. O nosso Redentor vive, aleluia. Aleluia. Quando o Senhor se apresentou para aqueles primeiros irmãos, Tomé não estava lá. Sempre tem um disperso, não é? Sempre tem um ocupado, não é? São os ocupados que não estão aqui hoje nessa noite. São os atarefados, são os enfermos. Mas ele não estava lá quando o mestre falou. Hoje tem muitos que não estão aqui quando o mestre fala através da sua palavra. E quando ele chegou no meio dos seus irmãos, ele disse: olha, o mestre esteve aqui, ele vive. O mestre está aqui, ele está no nosso meio, ele está nos ouvindo. Ele disse: não, aleluia. Eu vi ele morrer. Eu vi ele sendo cravado. Eu vi sepultando ele. De maneira nenhuma era possível ele reviver depois de tantas chicotadas, depois de tantos maltratos. Ei, irmãos, eu não sei como é que você está. Você está machucado, dilacerado por dentro. Se você está de uma forma que você não enxerga mais nenhuma esperança. Aleluias. Se a esperança que te deram, que você tem nesse momento é impossível essa situação se reverter. É impossível conseguir aquele emprego. É impossível conseguir aquele contrato no governo. É impossível. É impossível. É impossível aos olhos dos homens. É impossível para mim, é impossível para você, com vocês. É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Para Deus tudo é possível. Aleluia. Então Tomé estava nesse dilema. Eu não posso crer. Sem eu ver, eu não posso crer. E a palavra diz que se passaram 8 dias. Mas passados-se 8 dias, agora, aquele ocupado estava no meio dos crentes. Aquele que estava disperso agora está unido no seu povo. E ele, junto ao seu povo, o Senhor chega outra vez. E quando o Senhor chega, o Senhor não se preocupa em cumprimentar diretamente outra pessoa. Pelos olhos da fé, como diz aqui a palavra de Deus, quando ele chega, ele se põe no meio deles, né? E ele diz: Pai, seja convosco. Quando chegasse aqui no meio da igreja, pegasse esse microfone e dissesse assim: a paz do Senhor, meus irmãos. Mas ele chega para Tomé e diz assim: a paz do Senhor, Tomé, tudo bem? Ele chama Tomé pelo nome. E ele, quando ele sabe de todas as coisas, ele disse: vem cá, me dá aqui a tua mão, coloca aqui. Aqui minhas mãos também. Eles ainda estão furados para que tu
possa crer que aquele que foi chicoteado, aquele que foi batido, cuspido, aquele que foi pregado, ele vive, Tomé. Ele vive. Olha os meus pés, Tomé. Tomé, olha aqui ao meu lado, vem cá, coloca aqui a mão, Tomé. Coloca aqui a mão. Coloca aqui a mão. Igreja, as coisas impossíveis são realmente para o Senhor. Ninguém tem dúvida disso. É para Ele. E nós jamais, na nossa mente, no nosso coração, devemos crescer, irmão, nada, e pensar que nós temos capacidade suficiente para fazer alguma coisa. Nós não temos capacidade de fazer nada sem o Senhor. Saul venceu todas as batalhas, até por a palavra que eu disse, passados-se 2 anos inteiros. O povo de Deus estava em frente ao exército dos filisteus, e Samuel se demorava a chegar, e Saul estava atônito, preocupado. Os soldados corriam com medo, e Saul, com medo de ficar só, pegou o bezerro e sacrificou. Acabando Saul de sacrificar o bezerro, quem é tio? Samuel chega. Aí a sentença que Samuel dá para Saul, irmãos, é nítida para todos aqueles que não esperam o tempo de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não tarda e Ele não falha. Nós temos, às vezes, pronunciado um provérbio popular que diz: a justiça tarda, Deus tarda, mas não falha. Corrige isso aí. Deus não tarda e Deus também não falha, porque Ele não está no meio do nosso tempo, Ele não faz parte do nosso tempo. Então as coisas, pela nossa pronúncia, é no tempo dele. Porque o Senhor Jesus Cristo não tem tempo. Se Ele tivesse tempo, se Ele vivesse um tempo como nós vivemos, Ele teria começo e Ele teria fim. Mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, Ele não se atrasa. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, e nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. Aleluia. Então Tomé estava nesse dilema. Tomé estava: eu não creio, eu não posso. Mas quando ele está diante do médico, ele disse: agora não tem como não crer. Agora eu sei que ele crê. Agora eu sei que ele vive, melhor dizendo. Agora eu sei que ele ressuscitou. Ele disse: médico, Deus meu. Ele disse: porque me viste, agora tu crês, Tomé. Irmãos, nós podemos até ser Tomés nas nossas vidas. Nós podemos ser. Porque tem muitas situações que realmente nós não é para nós crer. A nossa fé não alcançou ainda esse nível de crer em tudo. A gente vez por outra realmente não crê. Tem um pastor pregando e você não crê. Como disse a irmã, tem um profeta que vem aqui e prega, você não crê também. Mas quando o mestre fala, quando o mestre diz: olha, agora tem um profeta, foi eu que falei. Quando o Senhor chega e diz: olha, agora aquele pastor, foi eu que falei. Você se lembra daquele hino que foi cantado aqui, que você não deu crédito? Foi eu que cantei. Aquela letra foi eu que compus. Aquela letra foi eu que fiz. Aquela hora foi eu que marquei. Aquele despertar foi eu que despertei. Quando o Senhor se coloca na tua frente, tu vai crer, Ele vai te dizer: chama a tua atenção. Mas bem-aventurados ainda são aqueles que o Senhor se apresenta, ainda que seja para chamar a atenção. Bem-aventurados. Agora, irmãos, aqueles que o Senhor não se preocupa mais. Não é bem assim que o Senhor se preocupa mais. É aquele que o Senhor já mandou tantas vezes, tantas pessoas falarem, e a pessoa está tão sede de Deus,
está tão esvaziado do Senhor, está tão preenchido com ocupações e coisas do mundo, está tão cheio do seu ego, tão cheio da sua capacidade, tão cheio da sua inteligência, tão cheio do seu trabalho, tão cheio do seu salário, que acha que o Senhor não tem mais nada a ver com a vida dele. Eu posso tudo, eu já sei tocar muito, eu já sei cantar exuberantemente, eu já posso todas as coisas, eu sei. Dó, né? Tem um abençoado que disse: Dó, queridos, que nós não sejamos assim. João Batista nos ensinou, quando o seu discípulo disse: aquele que veio a ti se batizar aqui, você batizou ele. Esses seus discípulos são muitos, é esse que a multidão acompanha. E João Batista diz que ele cresça, mas antes que ele cresça, é ele que tem que crescer, e eu, e você, e a igreja que tem ao Senhor, que tem Ele como Senhor, tem que diminuir. Aleluia. Tem que estar de joelho dobrado. Nós somos pequenos, nós somos a voz que clama no deserto. Aleluia. Nós estamos, irmãos, no meio de um povo, mas enxerga o mundo assim, como um deserto. Nós somos essa voz, nós somos a voz que clama no deserto. Porque ainda que nós estejamos no meio de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, irmãos, não são todos que acreditam, não são todos que creem, não são todos que querem, não são todos que negam o status, a sua riqueza, o seu trabalho, para seguir a Cristo. Mas quando Deus tira o seu trabalho, quando Deus tira a sua ocupação, estava tão ocupado, estava tão boa a minha vida, perdi o emprego. Estava tão bom o meu trabalho, perdi o emprego. E as portas se fecham. E qual é o caminho que o abençoado que perde o emprego faz? Aquele emprego de sonhos de Noel. Nossa, é 10 mil reais por mês, irmã Vanessa. Nossa, eu era o cara no meu trabalho, ninguém me substituía. Ninguém. Perdeu. Então se apavora, enlouquece, aí cai na cachaça, cai nas drogas, e aí quando não tem mais jeito, aí vai para os pés do Senhor. Como o Senhor perdoa. Irmãos, quando eu disse para os irmãos que eu ia pregar sobre essa cicatriz, eu cheguei no ponto que nós falamos agora sobre eles. Porque quando o homem cai, quando o homem está distante de Deus, ele vai estar diante de algumas situações. E essas situações, às vezes, propiciam outras situações. São situações que podem nos deixar marcas, cicatrizes. E essas marcas, às vezes, somos nós mesmos que colocamos em nós. São marcas que, às vezes, são outras pessoas que colocam em nós e não elas. Mas tem marcas que somos nós que deixamos outras pessoas que nos colocaram. Eu me disponho para alguém me colocar uma marca. E aí Deus chama a sua atenção nessa noite. Que tipo de marca que você quer na sua vida? Caim foi marcado. Caim matou Abel. E ele temeu, depois que Deus deu uma sentençazinha para ele: você vai peregrinar agora em terra fora, para onde tu for, saberão que tu matou teu irmão. Ele disse: Senhor, mas é tão grande assim o meu pecado que não haja perdão para ele. E o Senhor, justo como é, ele disse: tem jeito. Eu vou colocar uma marca em você. E para onde você for, ninguém vai tocar em você por conta dessa marca aí, dessa cicatriz aí. E aí, querido igreja,
Deus te pergunta nessa noite: que tipo de marca que você quer para a sua vida? Você quer uma marca que o Senhor te ponha para que tu seja salvo? Ou você quer uma marca como aquela marca que aquele povo que quando saíram do Egito, que Moisés ensinando a ele, disse assim: olha, quando você comprar um servo, depois de 7 anos você vai liberar ele, deixa ele embora. Mas se aquele servo chegar a ti e disser: meu Senhor, eu te amo e eu quero ficar contigo, então você vai pegar ele e você vai fazer uma marca nele. E essa marca era um buraco na orelha dele. Um buraco na orelha dele. Colocava uma suvela desse tecido na orelha. E a partir daquele dia, ele estava entregue ao seu Senhor, e seria escravo eternamente, quantas vezes? Escravo para sempre. Vou perguntar de novo: que tipo de marca que você quer para a sua vida? Irmãos, muitos homens e mulheres que saem da presença de Deus, que caem, quando eles voltam com uma marca. Eles não voltam da maneira que saíram da presença do Senhor, não voltam mais. E mesmo sendo permissão de Deus que tudo isso aconteça, não é porque Deus diz assim: eu deixo tu ir. Não é. É porque Deus não tem um cabrito para colocar na tua cara, como a gente bota na cara de cavalo. Deus não tem um cabrito, Ele tem o Espírito Santo dentro de você aí clamando: não vai, não sai, fica aqui, não sai da minha presença. E você é teimoso e sai. Mas quando você sai e volta, chega uma marca. E todas as vezes que aquela marca, que você olha para ela, você se lembra do dia, da hora, do motivo e da circunstância que aquela marca ficou na tua vida. Às vezes é um casamento que deu certo. Às vezes é o que está mais na moda, né? Uma tatuagem que você fez, que é tão comum hoje. Você fez uma tatuagem na igreja e você não tinha feito ainda, mas saiu dela, você fez. Eu não estou aqui condenando você que tem uma tatuagem, pelo amor de Deus. Fique na casa de Deus com ou sem tatuagem. Não é por conta dela que você não vai entrar no céu. Você vai entrar no céu pelo seu coração limpo e porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia. Mas a marca está lá, para que você possa se lembrar que é aquela marca ficou em você depois que você saiu dos pés do Senhor. Porque o diabo é exatamente isso que ele quer. O diabo, antigamente, como era o agir dele, ele ficava do lado de fora da igreja, tentando os irmãos que iam lá fora tomar um vento, que ia dar uma namoradinha lá fora com os irmãos. Aí o diabo ia lá e pegava ele lá fora. E de lá mesmo carregava como bem quisesse. Mas o diabo mudou a estratégia. O diabo mudou a estratégia dele. Ele permite que a gente veja alguma coisa lá dentro, lá de fora, e traga aqui para dentro da igreja. Os que estão aqui dentro começam a admirar e começam a dizer: não, tem irmão também faz, tem irmão também faz, e vai lá e faz também. Aí daqui a pouco tem a questão do não tem problema nenhum, não tem nada não, todo mundo está fazendo, é por isso aqui que eu não vou para o céu. E aí começa, aí o rebuliço, aí aquela igreja que se parecia com o Senhor não se parece mais. Aquela igreja que tinha as marcas do Senhor não tem mais. Aquela igreja que desejava, que tinha o joelho marcado. A marca do crente era no joelho. Todo mundo conhecia uma mulher de Deus por duas circunstâncias: uma saia lá embaixo do joelho, e quando a gente via o joelho, quando via, o joelho dela estava branco, encardido, de tanto orar, de tanto orar. Mas as marcas da igreja, o Senhor vai restaurar. Aleluia.
As marcas de Cristo na igreja, o Senhor vai restaurar. Aleluia. E a igreja vai voltar a ser conhecida como ela era. Aleluia. A igreja vai se colocar de pé de novo como ela estava. Aleluia. A igreja vai se encher de novo como ela era. Aleluia. A igreja vai voltar a proclamar o nome do Senhor como ela proclamava. Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Cicatrizes que provam que precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Glórias a Deus. Cadê a irmã Joel? Fique na frente, Santa Missão. Bora orar por você. Aleluia. Quem mais deseja uma oração?